Eu não sei se vocês sabem, mas os relacionamentos é o que mais define a nossa paz de espírito, a nossa alegria, a nossa realização. Quando nós temos um bom relacionamento com Deus, quando nós nos amamos e quando nós sabemos nos relacionar com todo o tipo de pessoas, sabemos nos relacionar com os que estão próximos, sabemos nos relacionar com os que estão longe, sabemos ser agradáveis a todos, é fácil viver. Quando nós aprendemos a linguagem do amor, é fácil viver. E muitas das vezes não, sempre, nós estudamos anos e anos a fim na escola, não é? 16 anos, 12 anos, alguns até mais ainda, mas nunca nos é ensinado acerca de como gerir o amor, como gerir o nosso relacionamento. Eu tive até psicologia, e a psicologia às vezes é tão técnica que às vezes nós até perdemos um bocado aquela coisa, mas eu quero saber, não é? E Deus é amor, e com Ele nós aprendemos as linguagens do amor. E nós hoje vamos falar acerca de 5 linguagens. E porque é que é muito importante nós descobrirmos as 5 linguagens? Quantas línguas é que existem no mundo? Vocês sabem? Olhem, só na Índia há centenas de dialetos. Então, realmente, nós às vezes há pessoas que até têm dificuldade em viajar para o estrangeiro porque têm medo depois depois, não é? Está tudo em inglês, ou depois está tudo em mandarim, ou está tudo, só falam francês lá e a gente fica com receio. Quem é que daqui já foi para um país em que não sabia falar a língua e a coisa ficou assim mais complicada? Eu então, quando cheguei a Santarém do Pará, no Brasil, havia palavras que o pessoal falava, por exemplo, uma linguagem, porque Santarém também tem um dialeto, não é? Que é o eta-égua. Eta-égua. E eu pensava, mas será que estão, né? Então eu descobri, eta-égua é quando eu estou feliz, quando eu estou zangada, quando eu estou triste, quando eu não tenho nada para dizer. O que é que lá em Santarém eles dizem? Eta-égua. Há uma palavra que eu utilizo muito aqui, que no Brasil não tem nada a ver, que é o fogo. Fogo. E eu tenho uma amiga minha, que o marido dela era jogador de futebol aqui, e eles moraram aqui muitos anos. Ela era paulista. Voltou a São Paulo e ela entrou no quarto, ela estava em casa dos pais, estavam de férias, entrou no quarto e qualquer coisa tinha caído. Eu sei que foi assim. E ela diz, fogo, e o pai, onde? Tipo assim, o pai era paulista. Fogo em São Paulo quer dizer o quê? Fogo. Mas em Portugal, fogo quer dizer eta-égua. Dá para tudo. Então é muito importante nós aprendermos linguagens, línguas, dialetos, e saber que conforme onde nós estamos ou conforme com quem estamos a falar, às vezes os significados são todos diferentes. Por isso é que... vocês avançaram imenso. Eu ainda só estava no princípio. Tapa-me isto. Não, estou a brincar. Mas nós agora vamos falar das 5 linguagens do amor, que nós precisamos de aprendê-las. Principalmente porque nós não sabemos falar as 5 linguagens do amor. Mas nós vamos nos relacionar com pessoas diferentes e cada uma vai ter uma linguagem específica de amor. E nós temos o tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, presentes e toque físico. E o problema é que quando alguém fala a nossa principal linguagem de amor, nós sentimos-nos atraídos, porque aquela pessoa preencheu a nossa necessidade mais básica, a gente entendeu. Ela me ama. O problema é que quando a pessoa não fala a minha linguagem, eu fico na dúvida se ela me ama de verdade ou não. E nós precisamos de aprender. Porque, por exemplo, eu casei com um homem que não tem as mesmas linguagens de amor que eu. Elas são 5.
Eu tenho duas que acho muito importantes e que são as que mais me sinto realizada. E o Aguinaldo, a gente não acertou nenhuma, porque normalmente as pessoas vão mais, bicam em duas, né? Eu tenho duas, o Aguinaldo tem as outras duas. E nós, no início, tivemos que aprender a linguagem um do outro, porque eu vou falar a minha linguagem para demonstrar amor ao Aguinaldo. Só que o Aguinaldo, como não fala aquela linguagem, o Aguinaldo não se sente amado porque eu estou a utilizar a minha linguagem, não estou a usar a linguagem dele. As minhas filhas nasceram, adivinhem. A Esther até conseguiu ter aquela linguagem que nem eu nem ele tem. Então tivemos que aprender a quinta linguagem, porque nasceu-nos uma filha, não é? Não sei se trocada não foi porque ela é a cara do pai e a minha, mas eu disse assim, não, já tínhamos aqui 4 linguagens, os dois, agora nasceu a nossa primogênita, já estão as 5 linguagens a funcionar. Portanto, às vezes a gente tem, e nós precisamos de aprender a falar as línguas uns dos outros. Porquê? Porque senão nós temos a Torre de Babel dentro de casa. Todos falam, todos querem expressar amor, mas ninguém se entende. Então nós não podemos construir uma Torre de Babel lá em casa. Diz para a pessoa que está ao teu lado, que deve ser da tua família, eu não vou construir uma Torre de Babel. Sabem como é que nós não construímos a Torre de Babel? É quando nós aprendemos a falar a linguagem do outro. Porque quando eu vou para um país que não fala a minha língua, mas eu sei falar a língua deles, eu estou super à vontade. Quando eu vou para a Inglaterra, é assim, o Aguinaldo está agarradinho a mim, porque ele nessa altura precisa de mim, não é? Mas eu estou super bem. Quando nós estamos em Espanha, o Aguinaldo fala muito mais espanhol do que eu. Embora os portugueses entendam, eu acho que eu sou uma portuguesa que tem dificuldade em entender espanhol. Principalmente porque em Espanha eles falam espanhol muito rápido. O castelhano na América Latina é falado mais devagar, mas em Espanha eles também fazem aquilo speedado. Então, quando a gente via uma altura que íamos muito a Málaga, que tínhamos um pastor amigo nosso lá, em Málaga eu deixava o Aguinaldo falar, porque ele é que sabia falar espanhol. Quando a gente ia à Inglaterra, lá falo mais eu. Mas nós, embora não seja a minha língua natural, a minha língua natural é o português, eu comecei a chorar logo em português, nós, quando vamos para outros países, se queremos nos fazer entender e se queremos entender, nós precisamos de aprender a falar a outra língua. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas, eu não posso obrigar a pessoa a falar a minha língua, mas eu tenho que aprender a falar a língua do outro. E se todos nós fizermos isso nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, então nós vamos nos entender. Amém? E nós hoje vamos falar acerca da palavra de afirmação. Em Gênesis, a Bíblia fala dizendo que Deus falou e é realmente uma palavra muito importante, o falar, e nós então precisamos de aprender as palavras de afirmação. Porquê? Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Conforme eu falo, eu posso construir a Torre de Babel lá em casa, ou conforme eu falo, eu posso construir um paraíso. Amém? Deus fala e expressa-se em todas as linguagens. Nós vemos isso desde o início da Bíblia até o fim. Deus demonstra o seu amor nas 5 linguagens. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na Terra, ele sempre falou as 5 linguagens, e ao longo dos domingos, sempre que nós falamos de uma nova linguagem, nós vamos demonstrar que Jesus a falou, demonstrar que Deus fala, que o Espírito Santo toca nos nossos corações na linguagem que nós mais necessitamos e gostamos, mas Ele fala todas. E às vezes as pessoas perguntam assim: Rita, eu não consigo descobrir a minha linguagem. Ou eu já fui mais definido na minha linguagem do que sou hoje.
Há dois motivos porque isso acontece. Quando a pessoa diz, eu antes eu era mais definido, hoje a coisa está mais mesclada, eu dou os meus parabéns. Isso quer dizer que tu te tornaste fluente nas linguagens de amor. O Espírito Santo fez um trabalho no teu coração e tu consegues hoje falar a língua do outro sem aquilo te dar um nó na cabeça. Por exemplo, houve uma altura que eu vivi mesmo na base da Jocum, em que todos os dias eu ouvia português e inglês. À noite, foi a única altura da minha vida em que eu sonhava já em inglês. Ou seja, mas qual é a tua língua nativa? Português. Mas sonhavas à noite em inglês? Ou seja, eu estava fluente no inglês e já não dava um nó. Quando nós crescemos em Deus, quando nós deixamos que o Deus que é amor trabalhe em nós, a nossa linguagem de amor, a gente sabe qual é que é aquela mais forte, com que nós crescemos e demos mais valor, mas quanto mais do Espírito Santo nós começamos a falar essa linguagem de amor para os outros, certo? Porque nós temos o Deus de amor, então nós vamos querer aprender, não é? Para amar o Aguinaldo na língua do Aguinaldo, amar a Esther na língua da Esther, amar a minha mãe. A gente começa a amar na língua do outro, de repente tornamo-nos fluentes. E a gente sente assim, eu já não sei muito bem qual é a minha linguagem. Isso é ótimo. É quando tu já aceitas virem falar contigo em qualquer linguagem e já consegues ser fluente a dar em qualquer linguagem. O outro porque eu disse que havia dois tipos, que quando chega ao pé de nós e diz assim, eu não sei qual é a minha linguagem, eu não consigo. Se a pessoa diz assim, eu não consigo, normalmente são pessoas extremamente carentes que nunca receberam saldo positivo na sua linguagem principal. Então a carência está tão grande que tu podes lhes dar um grão de arroz, que eles guardam o grão de arroz no bolso, porque, entendem? Então, nós precisamos de passar daqueles que não sabem porque estão carentes para aqueles que descobriram, mas que falam fluentemente todas. E essa transformação, ela é possível em Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Deus é amor. Quem é que tem amor a viver no seu coração? Então, nós podemos e devemos nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero aprender. Primeira, vamos falar das palavras de afirmação, que se dividem em 4 grupos, e o primeiro grupo são as palavras de afeto e carinho. Na Bíblia, a primeira palavra que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo foi: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Senhor Jesus ainda não tinha feito nada, Ele não tinha começado o ministério, Ele ainda era um desconhecido em Jerusalém, na Judeia, Ele era um perfeito desconhecido. Ele era discípulo de João Batista ainda, estava a aprender com o primo, e os céus se abrem, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, os céus se abrem e Deus já diz, eu amo-te e tenho prazer em ti. É como quando nos colocam o nosso filho nos braços pela primeira vez, aquela criança que nos fez gritar durante 3 horas a dizer, por favor, dê-me um epidural. E quando vemos nos braços, a gente dá 2 beijinhos e diz, ai, que coisa tão linda. Os recém-nascidos não são bonitos, gente. Não são. São enrugados, carecas, cinzentos, às vezes vêm amarelos. Eu acho um bebê bonito a partir dos 3, 4 meses, começa a ficar com refegozinhos. Eu lembro-me quando a Esther nasceu, a minha mãe, eles viram a Esther primeiro do que eu. Tipo assim, eu vi a Esther, mas foi muito rápido, ela tinha nascido muito fria, tiveram que a colocar na incubadora e os meus pais tinham estado com ela a vê-la na incubadora e depois vieram me ver. E a minha mãe, uma avó babada, ai, ela é tão linda. E eu dizia assim, mãe, é mesmo verdade ou é mesmo só porque é tua neta? Porque eu sabia como é que eram os recém-nascidos.
depois não sei o que é que aconteceu no meu coração, que eu olhei para a Esther e disse assim, não, os outros até são feinhos, mas a minha nasceu muito linda. Quantos comigo? Mas palavras de afeto, palavras de carinho são aquelas que a gente gosta de ouvir. Eu amo-te. Eu amo-te. E eu não digo assim, Aguinaldo, eu amo-te porque... por causa disto e por causa daquilo e por causa... Assim, de vez em quando a coisa até pode ter um porquê, mas normalmente a gente diz eu amo-te porque sim, né? É o porque sim. E isso são palavras de afeto e carinho. E nós precisamos de as dizer, principalmente se nós sabemos e nos apercebemos de que o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas mais próximas na nossa intimidade têm essa linguagem de amor. É muito necessário dizer eu te amo, dizer gosto tanto de ti, gosto tanto quando tu vens à minha casa, tu fazes-me falta. Palavras de afeto e carinho. E nós precisamos de aprender a dizer para quem tem essa linguagem, porque é muito importante. Eu vou-vos dizer uma coisa, não é a minha linguagem afirmativa não é a minha, mas é a do Aguinaldo. E eu sou muito prática. Eu acho que nós estávamos na lua de mel, acho que foi logo na lua de mel, eu descobri que era importante para o Aguinaldo na lua de mel. E o Aguinaldo, acho que no segundo dia, portanto, ou no terceiro, ele disse-me, eu amo-te tanto e tal. E eu, está bem, tipo assim, ok, sim, eu já sei e tal. Ele estava à espera de mais qualquer coisa, né? E eu, sim. E eu, tu também me amas? E eu disse, Aguinaldo, eu prometi-te anteontem, em frente da igreja de Deus, eu assinei um documento em como eu ia amar-te, respeitar-te e até aos fins da minha vida, Aguinaldo. Assim, a palavra mantém-se. Eu disse. E ele, mas é que eu gosto de ouvir todos os dias. Agora, assim, agora todos os dias, sim, amor, és tão querido, é tão fofinho, sou tão feliz casada contigo. Tipo, às vezes tenho até que pensar numa palavra diferente. Entretanto, há uns anos atrás, veio então o tal do WhatsApp. Para quem trabalha comigo mais via WhatsApp, sabe que as pessoas mandam textos enormes às vezes e a minha resposta é, ok, sim, tudo certo, pronto, tá. Tipo assim, com o Aguinaldo, ele às vezes começava a dizer assim, olha, mandava um texto, não é? Tipo, estou aqui no supermercado a comprar umas coisas, queres que eu compre iogurtes? E depois punha emojis com beijinhos. E eu, sim, de coco e maracujá. Normalmente era assim, ele perguntou-me se eu queria que ele comprasse iogurtes, sim, de coco e maracujá. E depois um dia ele vai e diz assim, tu podias começar a colocar uns emojis. Tipo assim, tu és só ok, sim, prontos, até já, tal. Irmãos, eu descobri os emojis. Não porque me façam falta a mim, mas porque o Aguinaldo gosta. E depois eu pensei assim, agora eu vou dar emojis a toda a gente, porque eu às vezes posso não saber qual é a linguagem daquela pessoa. Então, às vezes o pessoal do louvor pergunta, pastora, quais são as músicas no domingo? E eu já ponho, são estas, e depois ponho. Tipo assim, ok, quem tiver esta linguagem pelo menos já recebeu um emoji, está feliz, sente-se amado, porque, pronto. Mas é assim, a gente às vezes somos assim um bocado palermas na nossa teimosia, porque a gente quer que o outro fale a nossa língua. E nós temos que pedir ao Senhor Jesus, Senhor, ensina-me a falar a língua do outro. Se eu quero viajar o mundo,
eu não posso estar à espera que todos os países que eu vá visitar encontre lá alguém que fale português. Se eu quero visitar o mundo e se eu quero estar à vontade, quanto mais línguas eu falar, mais fácil vão ser as minhas férias também. Da mesma maneira, eu não posso obrigar todos os outros a aceitarem a maneira como eu falo, mas eu tenho que encontrar a maneira de falar a de todos os outros. E os outros, no mundo perfeito, vão aprender a falar todas as outras línguas também. Quando estão comigo, vão-me suprir na minha linguagem, enquanto eu supro na linguagem deles. Jesus, Deus, Ele expressou-se com palavras de carinho e de afeto. Ele olhou para a sua criação e viu que era bom. No 6º dia, quando Ele criou o homem e a mulher, a palavra diz que Ele viu que era muito bom. Ele até demonstrou e deixou escrito que a criação foi bom. O primeiro dia foi bom, o segundo dia foi bom, mas o 6º foi muito bom. Ele naquele foi muito bom, ele já demonstrou que, vocês são bons plus, não é? É um upgrade do resto da minha criação. E nos abençoou. A palavra de Deus diz que quando Ele fez o homem e a mulher, os abençoou. É aquelas, eu te abençoo. No Brasil eu gosto muito daquela bênção, pai. O meu sogro abençoa. É assim, eu tive que aprender, não é? Né? Então, estou lá, então. Bênção, pai. Depois ele dá a mãozinha. Bênção, filha. As minhas filhas também, as netas dele, né, também dizem bênção, vô. Eu, bênção. Mas é tão giro. É uma palavra de afeto, é uma palavra de carinho. É só porque é avô, é porque é pai, é porque é sogro. Mas ele dá. E nós, se a outra pessoa faz feliz, nós precisamos de aprender a linguagem da outra pessoa. E isso nos vai fazer felizes também, porque a gente descobre, estou mais próximo de ti. Porque todo o ser humano, ele procura proximidade com o seu próximo. Olhem só em Jeremias o que é que Deus disse. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. O Senhor Jesus, Ele ama-nos todos os dias. Ele diz, eu amei-te eternamente, sem início e sem fim. A palavra de Deus diz até que Ele imaginava-te antes de tu existires. Ele já estava a imaginar, já estava a pensar no que é que ia fazer. E outra palavra de afeto e carinho que não pede nada em troca é eu perdoo-te. Jesus disse isso na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando nós damos o perdão a alguém, é uma palavra que eu não estou à espera de me vingar, de ser ressarcido de qualquer coisa. É eu perdoo-te. É uma palavra de amor e carinho que realmente nós precisamos de cada vez mais e mais viver. Palavras de afeto e carinho. Outra, palavras de elogio. Temos que aprender a nos elogiar uns aos outros, principalmente quem tem palavras de afirmação como a sua linguagem principal. Quando os seus pais não souberam utilizar essas palavras no seu crescimento, tornaram-se adultos extremamente carentes. E nós sabemos, hoje a geração é um pouquinho diferente, mas gerações mais atrás não estavam tão preocupadas com o emocional da criança. Verdade ou mentira? Hoje a gente fala muito do emocional e sabemos que uma pessoa emocionalmente saudável, até intelectualmente está mais aberta, está mais fácil de aprender novas coisas, tem mais facilidade de se adaptar a novas realidades. E muitas das vezes, nós quando nos lembramos da nossa infância, nós não nos lembramos de palavras de elogio, nós lembramos de palavras que deitavam abaixo. E as palavras, elas geram vida ou morte, ou elas constroem ou elas destroem. E se nós queremos um casamento alicerçado, edificante, se nós queremos ter filhos saudáveis,
nós precisamos, independentemente de ser a linguagem principal ou não, todos nós gostamos de ouvir um bom elogio. Sim ou sim? Isto não foi com armadilha, foi sem armadilha. Então, nós precisamos de aprender a elogiar. Se alguém faz um trabalho bom, mesmo lá no trabalho, mesmo, ai, obrigada, pá, ficou bem feito, fizeste rápido, fizeste bem. Sabem, a gente tem que aprender também a alimentar esta linguagem no nosso dia a dia. É muito importante nós falarmos acerca de que a pessoa está linda. Quando o Aguinaldo diz, és a mulher mais bonita do mundo, eu sei que eu não sou, quer dizer, óbvio. Mas pronto, para ele eu sou, ok, é como a Esther, que era o recém-nascido mais bonito do mundo. Pronto, mas eu não vou dizer assim, mentiroso, estou cheia de celulite, não sei quê, tal. Não, a gente diz, obrigada, amor, e tal, sorrimos, e depois dizemos, não posso sorrir muito, porque depois... Mas assim, as palavras de elogio, prontos, o arroz pode não estar tão bem feito como o arroz que a minha sogra faz. Porque, aqui em Portugal a gente cresce com batata, não é? Eu comecei a fazer arroz quase diariamente depois de ter casado com um brasileiro. Graças a Deus pelo arroz vaporizado, que fica pelo menos desunido, não é? Soltinho. Mas ele não precisa dizer, o teu arroz é melhor que o da minha mãe. Aí a gente, agora, tipo assim, eu sei que não é verdade. Mas quando se diz, hoje o arroz, está bom, dá para comer. Se dá para comer, ok, pronto, foi o elogio possível. Está bom, dá para comer, está saboroso, tem sal? Pronto, tem sal, já é bom, não te esqueces dos ingredientes principais no arroz, água, sal e arroz. Então, nós precisamos de aprender a elogiar coisinhas simples. A Lídia vem, mãe, tu já viste? Eu já fiz a cama. Adivinhem qual é uma das linguagens principais da Lídia? Não é? Então, é assim, a Esther faz a cama, não preciso de dizer nada. Até porque elas fazem todos os dias, não é? A Lídia faz a cama, aparece, mãe, já viste que eu já fiz a cama? Obrigada, filha. Porquê? Porque ela precisa do elogio. Isto como é? Está muito bem feita. Tal, sim, muito bem. Mas a gente precisa... Nós precisamos de descobrir e aprender a elogiar coisinhas simples. Não fiquem à espera de um palácio para elogiar as coisas. Não fiquem à espera de uma noite em que vão sair com a vossa esposa, que ela hoje até pôs maquiagem, para lhe dizerem que ela está bonita. Quando ela acorda, despenteada, com aquele hálito da noite, virem-se para ela e digam, querida, quando tu suspiras, arrebatas o meu coração. E depois ela vai... Eu cresci, o meu pai, a linguagem principal dele, uma delas era a palavra de afirmação. Por isso é que o meu pai era poeta. Vocês, quem conheceu o meu pai sabe que ele escrevia muitos poemas. Portanto, por aqui se vê a importância da palavra para o meu pai. E eu cresci rodeada de elogios, tanto o Aguinaldo como todos os meus cunhados, quando se juntam, é para dizer, elas vieram tão mimadas. Porque nós fomos muito elogiadas a vida toda. O meu pai elogiava de manhã à noite, palavras de afeto e carinho. O meu pai, a palavra era tão importante. Quando era a minha mãe a contar-nos a história da noite, a gente não gostava. A minha mãe despachava, naquilo não tinha graça nenhuma. A gente via mesmo que ela estava a fazer um frete. Quando era o meu pai a contar as histórias, ele contava as histórias da Bíblia de uma maneira. Ainda hoje me lembro, porque ele até punha os israelitas a atravessarem o Mar Vermelho. Do outro lado, Míriam começou a dançar com as mulheres e um bolo de aniversário apareceu e todos comeram. Portanto, as histórias da Bíblia eram um bocadinho
não é? Alargadas. Mas havia festa, as palavras eram muito importantes. Quando tu estás com uma pessoa que escreve, que conta a história de uma maneira, tu começas a... Espera lá, palavra para esta pessoa não é só o sim, ok, o tá-se. Tem prazer na palavra. O rei Davi, adivinhem, não é? Qual é que vocês acham que era uma das palavras, uma das linguagens principais dele? A gente lê os Salmos e descobre, este homem, palavras de afirmação, palavras eram muito importantes para ele, porque era assim que ele expressava o amor que tinha para com Deus. Era assim, ele colocava no papel, em palavras, tudo aquilo que estava no seu interior. Mas nós precisamos de nos elogiar mais. Quando está bem feito, diz que está bem feito. Tu não precisas dizer assim, é o melhor trabalho da escola que tu fizeste. Pode não ter sido o melhor, mas está bem feito. Então diz ao teu filho, ai que bom, 68%. Parabéns, passaste, não sei o quê. Elogiem, isso é muito importante. Nós, para cascar e para dizer palavras duras e rudes, está mesmo na ponta da língua. E depois a gente diz assim, mas é tão difícil tirar as boas. É exercitar, começa a elogiar, começa a dizer eu te amo, começa a dizer ai que bom que cheguei a casa, começa a dizer ai que trabalho tão, ai tiveste positiva, que bom, não sei o quê e tal. Começa a falar, começa a elogiar, começa a dizer à tua filha que ela é bonita, começa a dizer ao teu filho que ele, não sei o que é que ele joga, mas o que ele jogar, que joga muito bem, descobre aí qualquer coisa que eles façam bem. Se a tua filha sabe fazer bolos, a Esther, quando está com uma neura, ela gosta de fazer bolos. Pronto, deu-lhe para aquilo, pronto. E ela faz bolos. E então, eu às vezes, ainda no outro dia, disse assim, ai filha, então estás aborrecida, porque cheirou-me a bolo, não é? Ai filha, estás aborrecida. Ela até faz assim. E eu disse assim, ai é tão bom, ainda bem que estás aborrecida, que é um cheirinho aqui a bolos e não sei o quê, que bom o bolo. E aquele bolo, ela depois disse assim, mãe, hoje o bolo eu acho que eu pus numa temperatura errada, aquele bolo ficou assim meio, ficou baixinho, ficou borrachudo. E a gente diz, ai filha, mas estamos a comer à mesma, é o que é preciso e não sei o quê. Mas é as palavras, sabem aquelas palavras que alimentam, em vez de... Pois, enganaste-te, não sei o quê, e agora foi 3 ovos e uma chávena de farinha. Irmãos, às vezes a gente chateia-se por tão pouquinha coisa e depois estamos à espera de uma grande coisa para poder elogiar. Mas nós precisamos de palavras de elogio. Olhem só o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, que eu acho que é lindo, é uma palavra de elogio. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui há elogio. Porque é um verbo ouvir, que é uma ação. Ele está a dizer, vocês ouvem. É bom. Há pessoas que não ouvem. Ele diz, ouvem a minha voz. Ele diz assim, eu as conheço. E agora eu elogio o outro. Elas me seguem. Vocês não veem o elogio que o Senhor está a dizer para a sua igreja, para as suas ovelhas? Assim, vocês ouvem a minha voz e vêm atrás de mim. Jesus, é tão bom ouvir isso de Deus. Jesus dizer assim... Tu és a minha ovelha que me ouve, me conhece, eu conheço-te e tu me segues. E depois ele começa logo com palavras de afeto e carinho no meio e de eu te dou a vida eterna, jamais perecerão. E agora o outro, ninguém as arrebatará da minha mão. E a gente diz, ai que bom. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. O que é que o pai, tipo assim, ele diz... ninguém arrebata da minha mão, né? E nós vemos lá em João 14 ele a dizer aqueles que tu me deste. E aqui em João 10 Jesus está a dizer assim, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Quem é que não sente o elogio aqui? A gente diz, sou maior do que tudo. Sou a coisa mais importante para o Senhor Jesus. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É tão bom. Uma das coisas que o Aguinaldo, quando a Esther nasceu e a Lídia, já tínhamos 2,
E então ele quis que as duas se sentissem muito especiais. Então a Esther é a preferida, a Lídia é a predileta. Vocês perguntarem, então, gostas da Lídia? Sim, sim, é a minha predileta. E a pessoa fica, então e da Esther? Não gostas? Gosto, é a minha preferida. Então estão as duas muito felizes uma com a outra e muito mais felizes ainda com o pai. Mas nós precisamos de realmente aprender a elogiar mais e a mostrar à pessoa que ela é importante, é o meu bem maior. O Senhor Jesus também diz que um dia dirá, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O elogio aumenta muito a maneira como nós vemos que somos capazes de. Aumenta a nossa capacidade de fazer, porque a gente está a ser elogiado pelo que faz. Enquanto que palavras de afeto e carinho é só porque sim. Na palavra do elogio, nós começamos a receber retorno em linguagem das coisas que nós fazemos. Então, porque ele gosta do meu arroz, eu amanhã vou fazer o meu arroz ainda mais feliz. Certo? Quando tu és elogiado, quando te dizem que tu fazes bem, a tua tendência é quereres fazer ainda melhor. Quando te dizem, é tão bom chegar a casa, ter esta harmonia, este cheirinho, a comida já pronta, por exemplo, tu dizes, olha, valeu a pena o trabalho, amanhã, né, vou fazer outro jantarzinho e tal. Mas nós precisamos de elogiar. Então, nós precisamos de aprender a fazer, principalmente se nós sabemos que quem está connosco, a linguagem de amor é a palavras de afirmação. Terceira, são as palavras de encorajamento. Vai que consegues. Muitas pessoas hoje têm muitos medos, muitos temores, porque não receberam palavras de encorajamento na altura em que a sua identidade estava a ser formada. Mas em Jesus nós ganhamos uma nova identidade e quando nós olhamos para Deus, o Espírito Santo vem até nós e diz, eu vou te ajudar. E nós precisamos de ser aqueles que encorajam o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos netos, nossas avós, os nossos discípulos. Nós precisamos de ser pessoas que encorajam, que dão força que dão palavras de encorajamento. Olhem só, eu gosto muito desta que o Senhor Jesus, que Deus deu ao profeta Jeremias e diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Isto encoraja-nos, porque a gente diz assim, realmente o meio às vezes até pode estar um bocado complicado, mas a gente sabe que no fim nós vamos receber o fim que nós desejamos. Então isto nos encoraja ou não a continuar? O Aguinaldo estava-me a falar, agora tenho que fazer aqui umas perguntas ao técnico. O Jorge Jesus era de qual coisa mesmo, lá no Brasil? O Flamengo. O Flamengo ganhou tudo e mais alguma coisa. Foi ou não foi? Pronto, bué. Ficaram sem Jesus. Ficaram sem Jesus. Entrou um outro treinador. E o Flamengo sem Jesus não é o mesmo. Eles perderam com o Flamengo. Quem é que já tinha ouvido a palavra? Flamengo. Perdeu com o clube o Atlético Goianense. Irmãos, os jogadores são os mesmos. As regras do jogo. O que é que mudou? Técnico. O técnico precisa de ensinar a gente a chutar? Pouco. Normalmente eles já sabiam chutar, porque eles ganharam com Jesus. O técnico precisa de lhes mostrar que quem tem uma camisola diferente é a equipa adversária, ou acham que eles já sabiam quem eram os inimigos e quem eram os parceiros? Já sabia.
Com Jesus, eles sabiam perfeitamente quem é que estava com eles e quem era contra eles. O técnico, vocês sabem, e é assim, quem já fez desporto de equipa ou mesmo individual, é muito importante o professor que a gente apanha. Eu fiz ginástica tapete quando era criança no Sintrense, um grande clube, e tinha um técnico muito fixe, porque eu sabia que fazia muito mal, mas ele tinha grandes confianças. Mas assim, aqui o que mudou, sabem o que é que foi? Conversa de balneário. Quando um técnico novo entra num clube e os jogadores são os mesmos, as regras são as mesmas e o jogo não mudou, o que é que muda? Conversa de balneário. E por causa da conversa de balneário, eles podem ser encorajados a entrar como vencedores no campo, ou podem entrar no campo a dizer: epá, vamos ver o que é que isto dá. É completamente diferente. E quando a nossa vida, ela é um jogo, há regras, há pessoas que estão ali para competirem e há pessoas que estão ali para cooperarem connosco, e nós precisamos de crescer tendo palavras, aquelas palavras de balneário que nos encorajam a dizer: vai que consegues. Eu trabalhei durante 7 anos na área das reclamações e assim, eu acho que por causa da minha linguagem principal não ser a linguagem afirmativa ajudou muito, porque eles podiam dizer o que quisessem, aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro, mas eu também era muito encorajada pelo Aguinaldo. O Aguinaldo diz assim: epá, tu tens paciência mesmo, epá, tu consegues, não sei o quê. E aquilo dava-me, opá, levei a coisa na desportiva. Vamos ser encorajados, e nós precisamos de nos encorajar uns aos outros, principalmente encorajar aqueles que ganham forças quando ouvem palavras de encorajamento. Eu sei que as vossas moléculas agora cerebrais está tudo a pensar, a dizer assim: deixa-me lá ver qual é que é o do meu marido. Epá, eu acho que eu tenho esta. Os meus filhos... Então, vocês estão a pensar no assunto, estão ou não estão? E aqui Jesus também disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Epá, eu não preciso de mais encorajamento do que este. Eu sei que eu entrei pela porta, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tenho vida em abundância, e Ele morreu por mim. Se Ele morreu por mim, Ele faz qualquer coisa. Fica encorajada para cada dia. Jesus, Ele fala connosco também com palavras de afirmação. Ele deixou estas palavras escritas tão bonitas para nos encorajar. Isaías diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Epá, a gente de manhã, no devocional, lê este versículo. A gente sai, tipo assim, a gente até, não é? O Tadeu sai do quarto e vai trabalhar para a cozinha de outra maneira, certo? Porque ele é muito trânsito, não é? Mas ele, não é? Ele acorda, lê este versículo e já vai para a frente do computador com outro sentimento, completamente encorajado. E nós precisamos de receber este encorajamento da parte de Deus, mas precisamos também de receber este encorajamento uns dos outros, porque Deus não nos criou para estarmos sós. Deus nos criou para estarmos juntos. Se Deus nos tivesse criado para estarmos sós, ainda hoje só havia Adão. Porquê é que Deus criou Eva? Porque Ele viu, não é bom Adão estar só. Então, para nós termos alguém com quem viver tudo aquilo que aprendemos no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos de aprender também a ter palavras de afirmação. Ah, Rita, mas é tão difícil.
No princípio pode ser um bocadinho estranho, tu estás a pôr um emoji e dizer assim, isto não sou eu. Tipo assim, isto não tem nada a ver comigo. Mas depois fica fluente, a coisa sai. E eu ainda me lembro, a Esther tinha um amigo que tinha mais um ano do que ela. E eles cresceram muito juntos. E a Esther era muito afoita. Ela tem esta cara de santa, assim, quietinha. Mas tudo o que seja de esportes radicais, a minha filha está dentro, não é? Ela é a que mais partiu ossos lá em casa, mais costuras tem de cicatrizes. Portanto, embora ela tenha este embrulho, quando a gente tira o papel, descobre que há muita coisa lá dentro. E então, tudo o que era baloiços, aquelas coisas assim, que é só aquelas gradezinhas que as crianças fazem à macaco, né? Passar de um para o outro e não sei o quê. Ela com 2 anos e não sei o quê, fazia aquilo na boa. E eu não sei se vocês se lembram daqueles carrinhos que tu punhas a moeda e eles até faziam um bocado de helicóptero e subiam. E aquilo abanava e não sei o quê. E então ela estava com esse amiguinho que era um ano mais velho. E ele estava a olhar assim, porque ele tinha assim mais receio. E então era a Esther, e ela dizia assim, vem, não tenhas medo que eu estou contigo. Ela com 2 anos, ele com 3. E ela, vem, não tenhas medo, eu estou contigo. Então ele entrou dentro, até tem fotografias desse dia em que ela lhe deu uma palavra de encorajamento. Ela já sabia o versículo de Isaías e ela disse, vem, não tenhas medo que eu estou contigo. E então depois o Aguinaldo andou lá para moedinhas para os dois poderem viajar nas alturas. Mas nós muitas das vezes só precisamos de que alguém se chegue ao pé de nós e diga assim, vem, não tenhas medo, eu estou contigo. E isto não é só de Deus, é das pessoas que estão connosco, que vivem connosco. E a última é as palavras de orientação. Não é palavras de mandar. Faz isto. Tu tens que ser assim. Não sei o quê. É sempre a mesma coisa. Não sei o quê. Tens que mudar. Opa, isto não é palavras de orientação. Isto é tempestade no deserto. Mas nós precisamos de sermos aquelas pessoas que elogiam, que dão palavras de carinho, de afeto, de encorajamento e também orientam. O cônjuge, o casamento conjugal, eles têm muito que aprender a orientar-se uns aos outros, um ao outro, porque há áreas em que o Aguinaldo é melhor do que eu e então ele vai-me orientar para eu melhorar nessa área. E há áreas que eu sou melhor do que ele, então eu vou orientá-lo para melhorar naquela área. Mas as palavras de orientação têm que sair com carinho e afeto, tem que sair com o elogio, que é como o bom mineiro diz, comer pelas beiradas. É tipo assim, fiquei muito feliz por tu teres lavado a louça. Elogio. Mas amor, carinho. As panelas também fazem parte da louça. Entre parênteses, orientação. E agora, e eu sei, encorajamento, que tu consegues. Sabem o nosso problema? É que nós às vezes somos uns brutos a falar. E depois temos uma torre de Babel lá em casa, porque ainda por cima cada um tem uma linguagem diferente, ninguém se entende. E depois dizem assim, para onde foi o amor? O amor está ali, só que não está a ser expresso na linguagem que o outro precisa de ouvir. Então assim diz o Senhor, olhem só uma palavra de orientação de Deus. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos,
Então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. E nós precisamos de dar esta linguagem. Então lá em casa só um filho meu é que tem a linguagem de amor, só vou falar com ele. Não. Usa para todos, porque todos gostam. Mas quando for para aquele, repete 3 ou 4 vezes, porque então, né, vai ficar cheio de saúde emocional. E eu quero deixar um trabalho de casa para vocês. Esta semana, tu vais pôr em prática as palavras de afirmação. E tu vais dizer assim, pois, mas eu tenho o azar da minha palavra, da minha linguagem, se só na última semana estou para aqui a dar e não recebo nada. Porque também há pessoas que pensam logo a parte pior, não é? Catástrofe total. É dando que se recebe. Se tu começas a dar, quando chegar à tua linguagem, bem, o outro vai se sentir tão cheio de amor, que o cálice dele vai transbordar para ti. Então o que é que vocês vão ter que pôr em prática? Todos os dias. Está negro e sublinhado. Seja o teu cônjuge ou os teus filhos esta linguagem a principal ou não. Porque nós precisamos em Cristo aprender a falar fluentemente todas as palavras, todas as linguagens. E no princípio tu podes pensar assim, isto não soa a mim. Se tu dizes isto não soa a mim, és mesmo tu que tens de começar a falar assim. Se tu dizes isto não pareço eu, então és mesmo tu, porque tu não aprendeste ainda mesmo a falar esta língua, que são as palavras de... Então tu não podes ser uma vez por dia, tem que ser 2 ou 3, que é para a coisa, não é, entrar mesmo. Mas todos os dias tu vais ter com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou com os teus filhos, com alguém muito próximo a ti, e vais todos os dias, pelo menos, uma palavra de encorajamento, uma palavra de carinho e uma de elogio. Eu não vou dar orientação, porque se tu fores um mandão, tu começas mal. Então vamos tirar para já, tu tens que aprender o elogio, o carinho e o encorajamento, para quando chegarmos à orientação, a coisa já sair doce. Amém? Quantos comigo? Então, todos os dias, quem tiver 7 filhos, bem, vai ser um barulho naquela casa, porque está toda a gente a falar. Mas, todos os dias, uma palavra de elogio. Mas hoje ele não fez nada. Então, tu vais elogiar. Amor, é tão bom ver-te assim descansado. É um elogio ou não é? É melhor dizer, é tão bom ver-te assim descansado. Tu hoje não fizeste nada. Calma. Vamos começar com as palavras de afeto, de elogio e de encorajamento, para daqui a 2 semanas a coisa já está com tanto mel que a gente diz assim, amor, tu já pensaste em arrumar a garagem? Tipo assim, uma orientaçãozinha. Ou levar as tuas filhas lá fora, passear com elas, deixar-me aqui um bocadinho sozinho. Tipo assim. Mas vamos começar com o quê? Palavras de elogio, palavras de encorajamento e palavras de carinho. Todos os dias, a todos aqueles que estão mais próximos a nós, ou na nossa casa, ou a alguém da nossa família com quem nós temos contacto diariamente. Amém, irmãos? E tu dizes assim, não sou capaz. És capaz sim, sabes porquê? Porque o Deus que é amor habita dentro de ti. E Deus fala essa linguagem. Vamos nos colocar de pé para orar? Olhem que nos life groups depois a gente vai andar a perguntar, então, como é que está hoje? Muita conversa? Tem sido bom? Depois vocês vão dar os vossos exemplos de vida, porque todos vão sair vencedores, amém? Ó Senhor Jesus, nós
Queremos realmente, Senhor, aprender contigo. A Bíblia, Senhor, está recheada de palavras, Senhor, que nos dizem o quão nós somos amados, o quão nós somos importantes para Ti. Palavras que Tu nos diriges todos os dias, dizendo para nós continuarmos a olhar por Ti, que Tu estás connosco, que os Teus sonhos para nós são grandes, que Tu nos dás tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. E nós realmente sentimos-nos sempre tão cheios quando começamos a ler aquelas palavras que Tu tens para nós diariamente. Ó Senhor Jesus, e que nós também possamos ser daqueles que sabem encher os copos emocionais daqueles que estão à nossa volta. Porque nós um dia juntámos-nos com alguém, porque nós um dia tivemos filhos, porque nós crescemos numa casa, porque nós não somos ilhas, mas somos formados para viver em comunidade, Senhor. E ensina-nos as palavras de afirmação, ensina-nos, Senhor, a elogiar mais, a encorajar mais, a mostrarmos o nosso carinho através de palavras doces e amáveis, Senhor. Ó Senhor Jesus, que a nossa língua não seja usada para a morte, mas que a nossa língua seja usada para a vida. Ó Senhor Jesus, ensina-nos no caminho em que nós devemos andar, para que possamos sentir a paz como um rio, para que nós possamos sentir que somos instrumentos nas Tuas mãos, também para tornarmos os nossos relacionamentos interpessoais e a identidade dos outros mais saudável, através da maneira como nós falamos com elas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.